Passei no concurso da EBSER. Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Eu passei na EBSER Nacional daqui em Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei no concurso da EBSER, né? Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em 1º lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. E eu passei em 2º lugar. Mas eu passei. Eu passei. Passei em 2º lugar. Fui aprovado em 1º lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não tinha aprovado. Passei em 1º lugar. Eu passei em 1º lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em 1º lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em 1º lugar. Fui no 2º lugar geral para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na Ampla. Eu obtive a 1º lugar. Estou sendo nomeada já. Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Renata Rocha e a gente vai conversar sobre a prova da EBSER de enfermeiro nefrologia. Então vamos ver conteúdos específicos da nefro, né? Primeira questão, sobre doença renal crônica, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeira afirmativa, a doença renal crônica é atualmente considerada um problema de saúde pública, ok, em todo o mundo, devido à sua prevalência e crescente incidência na população. Correto, a gente tem uma afirmativa verdadeira aqui. A doença renal crônica ela tem como principais causas hipertensão e diabetes, que são as duas principais doenças crônicas não transmissíveis no mundo. Então acaba que as duas doenças elas têm como órgão-alvo o rim, e aí a doença renal crônica ela acaba se desenvolvendo. Como são doenças com uma prevalência muito alta, a gente acaba tendo a doença renal crônica aí como uma doença que é considerada atualmente um problema de saúde pública. Então está correto. Segundo, a insuficiência renal crônica é uma doença caracterizada pela insuficiência progressiva da função renal, que faz com que as substâncias resultantes do metabolismo do corpo sejam eliminadas. Aqui a gente tem uma afirmativa incorreta. Não é eliminadas, é que elas fiquem acumuladas, que elas sejam acumuladas. Então, o rim, acumuladas. O rim, ele tem a função de filtrar o sangue, então ele vai tirar todas as toxinas, todos os produtos do metabolismo que precisam ser eliminados, ele filtra do sangue e ele elimina a partir da urina. Quando a gente tem uma disfunção renal, a gente tem uma perda dessa função de filtração. Então, o rim ele deixa de tirar esses produtos do sangue e jogar na urina. Por conta disso, esses produtos se acumulam no sangue. Os produtos do metabolismo, a gente tem vários deles e vários que são tóxicos. E aí a gente tem as manifestações clínicas da doença renal crônica. Então, aqui, essa troca dessa palavra fez com que a afirmativa ficasse errada. Terceiro, a doença renal crônica tem seu comportamento crônico ou permanente, tem potencial letal e representa uma despesa importante na saúde para o sistema, uma vez que requer alta complexidade técnica em sua gestão. Afirmativa correta. Deixa eu só fazer uma consideração também com o que está na questão anterior, na afirmativa anterior, falando de ser progressiva. A doença renal crônica, ela é progressiva e ela é irreversível. Então, uma vez que aquela lesão renal acontece,
aquelas células renais que se perderam, elas não são recuperadas, não são regeneradas. Então, ela é progressiva e irreversível. E ela tem um comportamento crônico, ela acontece ao longo da vida. Então, ao longo da vida, esse paciente vai sofrendo, esse rim vai sendo agredido ou pelo aumento da pressão arterial ou pelo aumento da glicemia, e dessa forma essas células vão sendo destruídas de forma gradativa até que chega num ponto que o indivíduo, né, o que sobrou de rim ali, não é capaz de manter o metabolismo. E aí, dessa forma, a gente tem as complicações. Tem um potencial letal, porque ele traz diversas complicações. A gente tem acidose metabólica, a gente tem hipercalemia, tem hipervolemia, e a hipervolemia, ela evolui, né, para a questão do edema agudo de pulmão. Então, a gente tem a uremia, que são condições que podem levar a óbito, levar esse paciente a óbito. Então, sim, tem um potencial letal. Com relação à despesa para o sistema de saúde, o tratamento da doença renal crônica, eu vou até escrever aqui, porque a gente vai usar essa informação de novo em outra questão. A gente tem duas modalidades de tratamento da doença renal crônica. O transplante renal, da doença renal crônica terminal, tá, gente? E os tratamentos dialíticos. Dentro dos tratamentos dialíticos, a gente tem a hemodiálise e a diálise peritoneal. Hoje, a maior parte dos nossos pacientes com doença renal crônica terminal realizam hemodiálise, que é o tratamento de maior custo para o sistema de saúde. Então, por conta disso, quando ele fala de uma despesa importante para a saúde, isso é correto. Seria muito melhor se a gente prevenisse a entrada desse paciente em diálise, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. Isso seria mais importante, né? A prevenção é sempre mais importante. E é uma forma, uma modalidade de tratamento, né? Qualquer uma dessas três, tanto o transplante renal, quanto a hemodiálise, quanto a diálise peritoneal, que envolvem o uso de tecnologia. Então, sim, são tratamentos de alta complexidade. Então, está correto. Quarto, a doença renal crônica é uma doença cujo comportamento crônico e sua alta morbimortalidade impactam negativamente na capacidade funcional e percepção da qualidade de vida relacionada à saúde, com certeza, tá? Tem diversos estudos que avaliam a qualidade de vida do paciente renal crônico. Os pacientes que são submetidos a esses tratamentos, então hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal, desses três tipos, né, três grupos de pacientes, os pacientes de transplante renal são os que relatam melhor qualidade de vida, seguidos do paciente de diálise peritoneal e, por último, a hemodiálise. A hemodiálise tem um impacto negativo na qualidade de vida desses pacientes, interfere a própria doença, as manifestações clínicas, elas interferem na capacidade funcional, na capacidade laboral desse indivíduo. Então, aqui uma afirmativa correta. Bom, a doença renal crônica, então, é um termo que descreve a ocorrência de lesão renal que leva à diminuição da taxa de filtração glomerular. Isso por um período de 3 meses ou mais de duração. Quando a gente compara, vou botar aqui, a doença renal crônica com a injúria renal aguda, a gente tem, em termos de manifestações clínicas, bem semelhantes, tá? Qual que é a diferença? Aqui a gente tem uma doença que é progressiva, como eu já falei para vocês, e irreversível. O que é perdido de rim é perdido. Aqui a gente tem uma doença de início súbito e que, mais de 90% dos casos, ela é reversível, ou seja, quando eu corrijo a causa da injúria renal aguda, esse rim volta a funcionar, tá bom? A gente tem mais algumas diferencinhas ao longo da aula, eu vou sinalizando. Principais causas de doença renal crônica. Disparado no nosso país, hipertensão e diabetes, tá bom? Outras causas, glomerulonefrite, pielonefrite, distúrbios de rins policísticos, tumores renais. A gente tem doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus é uma doença que é muito frequente da gente encontrar pacientes com doença renal crônica por conta de lúpus, tá?
mas disparado as principais causas, hipertensão e diabetes, sem sombra de dúvida. Aqui nessa imagem, só queria destacar para vocês, aqui a gente tem um rim normal e mostrar para vocês que o paciente com injúria renal aguda pode ter ou não alteração desse rim, tá? Dependendo da causa, dependendo do que está acontecendo ali naquele rim. Agora, uma característica que a gente vê na doença renal crônica é a diminuição do tamanho desse rim. Então, isso acaba sendo um marcador. Quando o médico faz ultrassom de vias urinárias, ele vê um rim de tamanho menor. Isso é um marcador de doença renal crônica. Então, nosso gabarito está na letra B de bola. Segunda questão. Leia o texto abaixo. No Brasil, mais de 25 mil pacientes com doença renal encontram-se no estágio 5, que é o estágio que a gente chama de terminal ou dialítico. Então, o paciente que está em estágio 5 é um paciente que precisa de uma terapia renal substitutiva. Necessitando de terapia renal substitutiva, sendo o procedimento pontinho-pontinho de alto custo mais frequente nessa população, foi o que a gente conversou na questão anterior, que eu mostrei para vocês. A hemodiálise é o tratamento de maior custo relacionado a essa população e é o tratamento que a gente tem o maior número de pacientes. Então, a maior parte dos pacientes em estágio 5, eles estão em hemodiálise, tá? Aqui tem até uma imagenzinha. Na hemodiálise, a gente tem uma circulação extracorpórea. Então, o sangue, ele passa por uma máquina. Então, aqui a gente tem uma bomba de sangue. Essa bomba de sangue puxa esse sangue, ele passa por um dialisador. E esse dialisador é onde realmente acontece a filtração. Então, a gente pode dizer que é ele que exerce o papel do rim, a função do rim. Para que isso aconteça, eu preciso de um acesso venoso. Então, esse sangue precisa ser puxado para uma máquina por um acesso venoso, e a gente vai conversar sobre acesso mais para frente. Medicamentos. A gente usa medicamentos no tratamento da doença renal crônica? Usa. Quando esse paciente está em tratamento conservador, ou seja, quando ele ainda não está em estágio 5, a gente usa medicações sim para controle de pressão, controle de glicemia, controle dos eletrólitos. Então, a gente tem medicamentos para controlar o potássio, a gente tem a dieta que é para controlar a uremia. Então, sim, a gente usa uma série de medicamentos de reposição, faz reposição de cálcio, faz medicamentos para controlar o fosfato. Então, a gente faz medicamentos, mas no tratamento conservador. Uma vez que esse paciente entra em estágio 5, não tem medicamento que vai controlar. Precisa de uma terapia renal substitutiva. Filtração glomerular é a função do rim, né? O que o rim faz é filtração glomerular, não é nenhuma modalidade de tratamento. O transplante renal é uma modalidade de tratamento, mas ela não é a mais frequente e nem a de mais alto custo. Mas ela é, sim, uma modalidade de tratamento, tá? E medidas não farmacológicas não são medidas para tratamento. A gente pode usar para tratamento de ansiedade, né, para ajudar o paciente a lidar ali com a hemodiálise, mas não é a forma de tratamento. Talvez a alimentação entrasse aí, atividade física, né? Talvez sim, mas não para tratar. Eles são complementares ao tratamento. Terceira questão, leia o texto abaixo. A doença renal crônica é definida como a presença de um mínimo de 3 meses de uma taxa de filtração glomerular inferior a pontinho, pontinho e lesão renal. Isso daqui é definição que a gente tem já, tá? Então, definição que a gente encontra em todos os manuais aí de nefro. A doença renal crônica ela é definida com a presença de no mínimo 3 meses de uma taxa de filtração glomerular inferior a 60 e lesão renal. Então, eu quero fazer algumas considerações só com relação a essa taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular é o principal marcador que a gente tem de função renal. A gente vai usar outros marcadores, então a gente tem ureia,
a gente tem creatinina, a gente tem outros marcadores. A taxa de filtração glomerular, ela vai usar o que a gente chama de clearance de creatinina. Ou seja, ela mede a capacidade do rim, creatinina, a capacidade do rim de tirar a creatinina do sangue e colocar essa creatinina na urina. Ou seja, a capacidade de filtração, de depuração, de clearance. Então, a creatinina é o marcador de função renal, que é o que determina a taxa de filtração glomerular. A gente pode medir o clearance de creatinina de duas formas. A gente pode medir a partir da coleta de urina de 24 horas. Então, a gente vai coletar toda a urina eliminada pelo paciente em 24 horas. Então, a gente começa na manhã de um dia, despreza a primeira urina da manhã, começa a coletar toda a urina até o dia seguinte, a primeira urina da manhã, inclusive, tá? Depois disso, colhe sangue e é feita a comparação da creatinina no sangue com a creatinina na urina. Outra forma que a gente tem é a estimativa de filtração glomerular. Se vocês pegarem exame de sangue de vocês e tiver a dosagem de creatinina, vocês vão ver que na parte de baixo tem sempre escrito assim, taxa de filtração glomerular estimada, com um Ezinho. Ele é estimado por uma fórmula, tá? Então, precisa saber o peso do paciente, porque é calculada a superfície de área corporal, e é feita uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Um método mais rápido, porque a urina de 24 horas a gente tem perdas, é mais demorado, então acaba que a taxa de filtração glomerular estimada, ela é mais rápida e mais prática para a gente utilizar. Uma outra coisa que eu queria falar é que, baseado na taxa de filtração glomerular, é que a gente tem a classificação da doença renal crônica. Então, ela é classificada em estágios de 1 a 5, onde 1 é o grau mais leve, onde a gente ainda não tem manifestações clínicas, e o grau 5 é o que eu falei para vocês, que é a doença renal crônica terminal ou dialítica. Então, aqui, nosso gabarito está na letra E. Assinale a alternativa correta de quem é o gestor a nível federal das ações na atenção especializada às pessoas com doença renal crônica. Gente, falou de nível federal, é sempre o Ministério da Saúde, tá? De qualquer política pública que a gente estiver falando, falou de nível federal, a gente sempre vai pensar no Ministério da Saúde, que é ele quem define, quem determina, regulamenta, faz as portarias relacionadas à atenção à saúde em qualquer área. Quinta questão. Analise as afirmativas abaixo sobre implementação de diagnósticos de enfermagem para desequilíbrios do volume de líquido extracelular. Primeira afirmativa. Realizar o registro das ingestões, incluindo via oral e intravenosa, tubos de alimentação e irrigantes retidos e eliminações no período de 24 horas. Sim, essa é uma conduta de enfermagem quando a gente faz o nosso balanço hídrico para fazer o controle desse volume de líquido. Sim, correto. Segundo, observar, a gente já pode excluir aqui a letra D, né? Segundo, observar sinais e sintomas de excesso e déficit de volume de líquido extracelular, como alteração na pressão sanguínea, força de pulsação e distensão de veia jugular. Corretíssimo. A gente pode fazer a avaliação da hipervolemia ou hipovolemia por diversas manifestações clínicas. A verificação de pressão arterial é uma delas. O paciente hipervolêmico, ele tem aumento de pressão arterial. O paciente hipovolêmico vai ter diminuição da pressão arterial. A mesma coisa é a força do pulso. Quando a gente tem aquele pulso cheio, ele está muito presente em pacientes com aumento da volemia. Se eu tenho um pulso fino, pulso filiforme, um pulso fraco, eu tenho um paciente com hipovolemia. E a distensão da jugular. O aumento da jugular, então a distensão da veia jugular, é uma manifestação clínica de hipervolemia. Então, correto. Então, a gente já pode tirar esse aqui. Ó. Terceiro, realizar a ausculta, observando a ocorrência de estertores úmidos, verificar a falta de ar,
tosse irritativa, aumento da frequência respiratória e diminuição da perfusão tecidual são manifestações clínicas relacionadas o aumento, a congestão pulmonar, então o edema de pulmão. E isso acontece em situações de hipervolemia. Quando a gente pensa em fazer avaliação de volume em paciente, a gente não pode deixar de avaliar a função respiratória. Então, a ausculta pulmonar, ela é fundamental, porque quando o paciente está hipervolêmico, a gente tem extravasamento de líquido para o extravascular. Então, ele sai do intravascular, vai para o extravascular. E no pulmão, a gente vai ter o acúmulo de líquido no pulmão. Quando eu faço ausculta, eu ausculto estertor. Então, correto. O paciente vai ficar dispneico, porque está com congestão pulmonar, com tosse. Às vezes, a tosse é uma tosse produtiva, com escarro, às vezes, até meio tinto de sangue, por conta do rompimento de alguns vasos. Aumento da frequência respiratória e diminuição da perfusão. Corretíssimo. Então a gente já tira isso aqui. Última afirmativa. Avaliar nível de consciência, resposta pupilar à luz, movimentação voluntária dos membros, grau de força muscular e reflexo são avaliações que a gente faz. A gente sabe que tanto a hipovolemia quanto a hipervolemia, elas trazem alterações e alterações neurológicas, inclusive, que esse paciente pode evoluir para um quadro de coma. Então, quando a gente pensa em volume, manter volume de um paciente grave, né, manter a volemia adequada, ela é muito complexa. Quando a gente pensa num paciente renal crônico, por exemplo, isso fica mais difícil ainda. Então, tanto as variações com hipovolemia ou hipervolemia, elas são prejudiciais para o paciente. Então, a afirmativa correta, nosso gabarito está na letra E. Leia o trecho a seguir. Estudos mostram que pacientes com a doença renal crônica, em pacientes com a doença renal crônica, o consumo de alimentos rico em pontinho pontinho, bem como a ingestão de pontinho pontinho e diminuição da produção de urina residual está diretamente relacionado ao aumento do ganho de peso e aumento da pressão arterial. Olha só, paciente renal crônico, ele tem uma série de restrições alimentares por conta das manifestações clínicas que ele apresenta. Eu tenho um rim que não filtra de forma adequada. Então, uma das situações que acontecem é a hipervolemia, que a gente até viu na questão anterior. A hipervolemia leva ao aumento do ganho de peso. Então, quando ele fala de aumento de ganho de peso, a gente já pensa em hipervolemia. E ele falou de aumento da pressão arterial, também relacionado à hipervolemia. Então, a gente já sabe que a questão está falando de hipervolemia. Agora, vamos ver nas alternativas quais são as situações que interferem, quais são os eletrólitos, né, e o cuidado aí que está relacionado ao ganho de líquido, ao aumento da volemia. A gente sabe que magnésio não é, potássio está relacionado à contração muscular, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O sódio é um mineral, né, um eletrólito que está relacionado ao acúmulo de líquidos. Então, quanto mais sódio, o sódio vai aumentar a pressão arterial, porque ele carrega água junto com ele. Então, ele aumenta a volemia. O que leva também ao aumento do ganho de peso. Paciente com doença renal crônica precisa de restrição hídrica, tá? Então é recomendado que se faça a restrição hídrica para controle desse excesso de líquido, já que o paciente não consegue eliminar. A restrição hídrica no paciente renal, a gente pega o volume urinário. Então, o quanto esse paciente faz de urina em 24 horas e a gente soma cerca de 500 ml. Então, por exemplo, se o paciente tem uma eliminação urinária de 500 ml por dia, a gente soma 500, o paciente precisa fazer uma restrição hídrica de 1 litro por dia, tá? Incluindo todos os líquidos que são ingeridos naquele dia. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês qual é a recomendação para o paciente renal. Então, recomenda-se restrição de sódio. Eu acho isso daqui um dado importante,
tá? Então, eu sugiro que você anote aí, ou que você marque como coisa importante para você decorar. A restrição de sódio tem que ser menor do que 2 gramas por dia para os pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular menor do que 60, tá? E que tem associado hipertensão, hipervolemia ou proteinúria. Restrição de ingestão de água só é necessária quando a concentração sérica for menor do que 135 de sódio ou em caso de insuficiência cardíaca grave ou edema. Paciente com doença renal crônica, estágio 5, precisa de restrição hídrica, conforme o que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, a gente precisa fazer essa restrição nos pacientes que estão em tratamento dialítico. 7ª questão. Sobre complicações comuns durante a hemodiálise, atribua, analise, né, afirmativa e dê verdadeiro ou falso. Paciente em hemodiálise, então ele está falando da hemodiálise, tá? Especificamente da hemodiálise. Paciente em hemodiálise faz hipotensão? Demais. Principal complicação da hemodiálise é a hipotensão. Por quê? Porque a hemodiálise faz a retirada de líquido. Vocês pensem o seguinte, o nosso rim de uma pessoa normal, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não é isso? Esse é o tanto de rim que funciona. Isso daqui é normal. No paciente em hemodiálise, esse paciente faz 4 horas de diálise por dia, 3 vezes na semana. Ou seja, ele tem uma quantidade de rim funcionando equivalente a 12 horas por semana. Quando esse paciente ele faz a sua alimentação, ele vai reter líquido, porque ele faz hipervolemia. Quando ele vai para a hemodiálise, a gente faz a retirada desse excesso de líquido em 4 horas. Então, uma retirada súbita dessa quantidade, desse excesso de volume. Então, o paciente tende a apresentar hipotensão, tá? Cãibra também faz cãibra. E a cãibra está diretamente relacionada à hipotensão, a essa retirada rápida de água é que faz com que o paciente tenha cãibra. O paciente também pode apresentar dor torácica, tá? Até por conta da volemia, que essa hipervolemia exige um trabalho cardíaco maior, então sim. E o prurido, ele também pode acontecer. A gente tem o prurido relacionado ao acúmulo de ureia, é uma coisa que pode causar prurido, ou ao acúmulo de fosfato, que também pode causar prurido. Então, todas as alternativas, todas as opções aí, as manifestações clínicas, são complicações comuns de acontecer durante um procedimento de hemodiálise. 8ª questão. A infecção primária de corrente sanguínea associada ao catéter central para hemodiálise. Então, aqui a gente está falando de um paciente que faz diálise por catéter. Então, falei para vocês que a gente ia conversar sobre acesso, a gente já vai chegar numa questão aí para conversar sobre acesso vascular. Então, a infecção de corrente sanguínea é uma complicação que pode ser minimizada pela melhora da assistência de enfermagem. Sobre a prevenção, então preste atenção, ele está falando de prevenção. Associada ao catéter central, assinale a alternativa incorreta. Então, qual dessas opções não é uma estratégia de prevenção de infecção? Treinamento e capacitação é uma estratégia? É. A gente precisa treinar a nossa equipe, capacitar a nossa equipe no manuseio do catéter central. Então, sim. Educação dos pacientes, com certeza, o paciente vai para casa com catéter. Eu preciso ensinar esse paciente como que ele vai tomar banho, ensinar que ele não pode mexer, ele não pode trocar o curativo. Então, os cuidados que ele precisa ter com esse catéter é a gente que ensina. Então, sim. Barreira máxima na inserção é obrigatório. Então, quando o médico vai fazer a inserção do catéter central, ele precisa utilizar a barreira máxima para prevenir a ocorrência de infecção nesse catéter. Então, sim. Agora, colher hemocultura pareada. A gente colhe hemocultura no paciente que já está com suspeita de infecção. A gente não colhe hemocultura de rotina. E mesmo que a gente colhesse hemocultura de rotina, não seria uma modalidade de prevenção, porque ela é uma modalidade de diagnóstico. A gente colhe hemocultura para diagnosticar infecção. Então, aqui a gente tem o nosso gabarito. E por último,
reavaliação diária da necessidade de manutenção do catéter. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter de sempre estar avaliando esse catéter e implementando os cuidados necessários. Deixa eu fazer uma consideração. Infecção de corrente sanguínea é um tipo de infecção relacionada à assistência à saúde. Isso daqui tem sido um assunto muito frequente em questão de concurso, independente de ser de nefro. Em qualquer área, as bancas têm buscado sempre alguma coisa relacionada às infecções relacionadas à assistência à saúde. O manual do Ministério da Saúde é o caderno 4, que é o manual de IRAS. Eu sempre recomendo ao pessoal aí que estuda para concurso que faça uma leitura desse material. Eu acho que vale a pena ler o manual, tá? Todo. Eu não costumo recomendar que se leia manual todo, não, porque às vezes a gente perde muito tempo lendo um documento muito grande. Mas eu acho que esse daí vale a pena, porque tem caído bastante em concurso em diversos assuntos, não só específico de nefro. Acho que vale a pena dar uma lida nesse manual, tá? Sempre tenho recomendado isso para o pessoal que está estudando. Nona questão. A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona secundária à depressão de volume ocasionada pela hemodiálise pode ocasionar um tipo de alteração no paciente. Qual é esse tipo de alteração? Aqui a gente tem pico hipertensivo. Deixa eu fazer uma consideração aqui para vocês. Independente do paciente estar em hemodiálise, tá? Independente de qualquer coisa. Depois eu vou fazer uma consideração específica da hemodiálise. Mas independente de qualquer coisa. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um sistema que ele é ativado quando a gente tem diminuição da perfusão renal. Então, diminuiu a quantidade de sangue que chega lá no rim, o rim vai liberar a renina, então é ativado o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o rim vai liberar a renina e toda a cascata desse sistema vai ser desencadeada. Para quê? Qual que é o objetivo do sistema renina-angiotensina-aldosterona? Corrigir essa perfusão. Então, ele quer aumentar a perfusão renal. Certo? O que o nosso corpo entende? Tem pouco sangue chegando no rim, eu preciso aumentar a quantidade de sangue que chega no rim. Como que ele faz isso? Ele aumenta a retenção de sódio, então ele segura o sódio e ele segura a água. E dessa forma, ele aumenta o volume circulante. Outra coisa que ele faz, ele chega à formação, né, o angiotensina 2. A angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor. Se ela faz vasoconstrição, o que ela causa? Aumento de pressão arterial. Então, a gente tem aumento de pressão arterial pela vasoconstrição e pela retenção de sódio e água, tá? Isso normal, isso é o que acontece normalmente. O que acontece na hemodiálise? Eu não falei para vocês que a gente faz a retirada rápida de volume circulante? Então, a gente tira o líquido que está em excesso de forma rápida. O que o nosso corpo entende? Que diminuiu a perfusão renal, porque diminuiu a volemia. Então, quando a gente faz uma retirada grande de volume do paciente pela hemodiálise, a gente pode ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e desencadear um pico hipertensivo. Isso é uma consideração, tá? Isso pode acontecer. Isso é uma coisa que pode acontecer. Ó, ele bota até aqui, ó. Pode acontecer. Via de regra, o que acontece? Quando a hemodiálise tira líquido demais pela ultrafiltração, o que a gente tem é a hipotensão. Tá bom? Então, o comum da gente encontrar é o paciente apresentar o mais comum da gente encontrar é o paciente fazer hipotensão, porque eu estou retirando o líquido. Mas o paciente renal crônico, ele tem uma disfunção do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ele tem um funcionamento anormal e ele pode, sim, ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona
com a diminuição do volume circulante. Então, por conta disso, a gente pode ter, sim, picos hipertensivos, tá bom? 10ª questão. Sobre o processo de administração de medicamento, então aqui está falando uma questão geral, tá? Não é específico de nefro. Que é composto de várias etapas, assinale a alternativa incorreta. Isso daqui é uma coisa que eu vou até mostrar aqui para vocês, é uma coisa que eu gosto, é um tipo de questão que eu acho interessante pelo seguinte, você não precisa saber sobre, né, qual que é a resposta. A gente consegue inferir qual é a resposta. Olha o que ele está falando do processo de administração. Quando eu vou administrar uma medicação, eu preciso ler a prescrição? Preciso. Não preciso ler a prescrição. Eu preciso aprazar? Sim, preciso aprazar. Eu preciso preparar a medicação? Preciso. Eu preciso monitorar as respostas do paciente? Sim. Agora, eu notifico alguma coisa na administração da medicação? Não. Quando que a gente vai notificar? Após, né, ou antes, mas normalmente após o ocorrido, às vezes a gente nem administrou a medicação, mas é após o incidente, vou botar assim, após o incidente, quando a gente tem um ato notificável. Então, quando a gente tem um evento adverso, aí a gente vai fazer a notificação. Pode ser um quase erro ou pode ser um erro que realmente tenha acontecido ali. Mas a gente notifica depois que o incidente aconteceu e não antes ou durante a ocorrência do incidente. Tá? Então, a notificação é o nosso gabarito. É uma questão de interpretação. Você não precisava ter conhecimento muito profundo sobre nada aqui para responder essa questão. Então, vamos lá. Outra questão. Analise as afirmativas sobre a terapia renal substitutiva à beira-leito e dê valores como verdadeiro ou falso. Primeiro, a realização de diálise peritoneal em sistema aberto pode ser realizada desde que o médico acompanhe. Aqui a gente tem uma afirmativa que é completamente incorreta, tá? Diálise peritoneal não é em sistema aberto, então já começa por aí, tá? Diálise peritoneal, ela acontece com sistema fechado. A gente tem um sistema fechado tanto para diálise manual quanto para diálise automatizada. Os dois são sistema fechado. Então, não existe diálise peritoneal em sistema aberto. Então, essa primeira a gente já já atribuiria falso por conta disso. Diálise peritoneal, se um paciente está hospitalizado, né, porque ele está falando aqui a beira-leito, eu não preciso que o médico acompanhe. Quem acompanha é o enfermeiro. Não preciso de acompanhamento do médico. O médico faz a prescrição da diálise, mas quem acompanha é o enfermeiro. Segundo, todo procedimento dialítico realizado à beira-leito em ambiente hospitalar, intra-hospitalar, fora da unidade de diálise. Então, veja bem, a gente não está falando de uma diálise que está acontecendo dentro do centro de diálise. A gente está falando de quando a gente vai dialisar um paciente fora do centro de diálise, que pode ser na UTI, pode ser na unidade de transplante, pode ser numa unidade de emergência, num pronto-socorro. Então, a gente está dialisando fora do centro de diálise. Ele deve ser supervisionado integralmente por um médico e um enfermeiro da própria unidade ou de um serviço de diálise móvel. Aqui é verdadeiro, tá? Qualquer procedimento de diálise, ele tem que ser realizado pela equipe de diálise, tá? Seja ele dentro do centro de diálise ou fora do centro de diálise. Quando a gente está fora de um centro de diálise, o médico e o enfermeiro precisam acompanhar esse procedimento, tá? Então, você está indo dialisar um paciente lá na UTI. Quem é que acompanha a diálise? É a equipe do centro de diálise. Ou então, se no seu hospital, na sua unidade de saúde, você tem uma equipe para fazer diálise externa, que a gente chama, né? Você tem uma equipe para fazer essa diálise móvel. Eu fui num curso em São Paulo, o pessoal de São Paulo tem muito isso, tem essas equipes de diálise separada, que é a galera que faz a diálise externa. Aí pode ser esse pessoal, mas quem faz diálise são profissionais que são capacitados, né, que são do centro de diálise, que são do serviço de diálise,
tá? Não é qualquer outro profissional. Eu não posso pegar um técnico de enfermagem lá da clínica médica, por exemplo, e falar assim, faz aí a diálise desse paciente. Não existe isso. Ou virar para a enfermeira da clínica médica e falar, você que vai fazer a diálise do paciente. Não existe isso, tá? Quem faz isso é a equipe do serviço de diálise, ou interna do centro de diálise ou de um serviço de diálise móvel. Terceiro, a terapia renal substitutiva beira-leito, realizada em indivíduos na faixa de 0 a 18 anos, deve ser acompanhada por um médico nefrologista pediátrico. Deve ser acompanhada por um nefrologista, não necessariamente um nefrologista pediátrico, tá? A gente pode, principalmente a partir dos 15 anos, de 15 a 18, pode ser acompanhado por nefrologista adulto. A recomendação, o que a literatura traz, é que seja acompanhado por um nefrologista. E ele precisa ser prescrito e o nefrologista fica ali naquele centro de diálise onde a criança está dialisando. E por último, a terapia renal substitutiva beira-leito em UTI deve ser realizada e monitorada por técnico de enfermagem exclusivo para esta atividade. E aí eu trouxe aqui para vocês o que o parecer técnico 45 de 2023 fala. Todo procedimento dialítico realizado à beira-leito, no ambiente intra-hospitalar, fora da unidade de diálise, deve ser supervisionado integralmente por médico e enfermeiro da própria unidade do serviço de diálise móvel, os quais, obrigatoriamente, devem permanecer do hospital durante todo o período de duração do procedimento. A terapia renal substitutiva beira-leito em UTI deve ser realizada e monitorada por técnico de enfermagem exclusivo para essa atividade. Então, nosso gabarito está na letra D. Deixa eu fazer uma consideração sobre isso. A diálise em UTI, ela gera muita briga dentro das unidades de saúde, tá? A equipe da UTI normalmente não gosta de fazer diálise, né? Não se responsabiliza por essa atividade. O que a legislação diz? Que o enfermeiro e o médico, eles precisam ser do serviço de diálise, tá? Então, esse é um ponto. Agora, o técnico de enfermagem, ele tem que ser um técnico de enfermagem capacitado. E quando ele está com o paciente em diálise, ele é exclusivo da diálise. Eu não posso escalar um técnico de enfermagem da UTI para ele fazer todos os cuidados com o paciente da UTI e ainda fazer a diálise. Não. O técnico de enfermagem ele tem que ser exclusivo da diálise. O que normalmente a gente faz dentro da UTI? A gente escala um técnico de enfermagem que vai ficar responsável pela diálise. Então, os outros técnicos são distribuídos para fazer os cuidados com o paciente e um técnico fica exclusivo para diálise, porque é isso que a legislação traz para a gente. Leia o trecho a seguir. O técnico de enfermagem responsável pela realização de terapia renal substitutiva beira-leito em paciente renal crônico ou agudo, internado em enfermaria, a gente não está falando de UTI aqui, tá? Enfermaria, que estejam estáveis clinicamente, mas que precisam de tratamento dialítico de forma rotineira. Somente poderá atender até o limite de ... paciente, sendo obrigatório, nessas condições, que os mesmos estejam internados na mesma enfermaria. O que a legislação traz para a gente? Que o técnico de enfermagem que vai atender pacientes, né, que estejam estáveis, que estejam em enfermaria, a gente não está falando de UTI, somente poderá atender até o limite de 4 pacientes, sendo obrigatório nessas condições que eles estejam internados na mesma enfermaria. Se eu tenho que fazer diálise num paciente lá da clínica médica, ou lá da enfermaria de transplante, por exemplo, o paciente precisa de diálise, o paciente está estável. Quantos pacientes eu tenho para dialisar? Na minha enfermaria aqui, nessa enfermaria tem 2 pacientes, nessa outra tem 2 pacientes. Vou dialisar os 4 ao mesmo tempo? De maneira nenhuma. Eu dialiso 2, depois a gente dialisa 2. Agora, eu tenho uma enfermaria que estão os 4, aí eu posso dialisar os 4 pacientes. A gente, inclusive, tem, em algumas unidades de saúde,
principalmente unidade de transplante, já monta uma salinha, né, um quarto, né, da enfermaria ali, uma parte da enfermaria, com 4 máquinas de diálise para dialisar os pacientes que fazem diálise de rotina. Então, aí a gente pode deixar um técnico de enfermagem com os 4, tá? Se não, não pode. E aqui a gente não está falando de paciente instável, a gente não está falando de paciente agudo. Paciente agudo, o técnico é exclusivo daquele paciente. Então, ele vai fazer a diálise daquele paciente grave que está dialisando ali. Questão 50... Ah, está aqui, 4. Próxima questão. Quanto ao reuso de dialisadores, isso daqui é uma briga, né? Em hemodiálise, é incorreto afirmar. Então, ele quer saber qual é a afirmativa errada. Então, todas as outras estão certas, tem uma errada. Só uma consideração antes da gente começar. Hoje em dia, a gente, na verdade, já é uma determinação da Anvisa já há algum tempo que não se fizesse reuso de dialisadores. Só que o que acontece? A gente tem um país enorme, com diferenças regionais absurdas. Então, não são todos os locais do nosso país que conseguem desprezar os dialisadores, financeiramente falando, estou falando de custo. Então, a gente tem muitos locais que eles não conseguem desprezar e esse reuso precisa ser feito. Hoje em dia, na maioria das capitais, nas grandes cidades, a gente não faz mais reuso, mas a gente ainda tem muitos locais que fazem reuso, tá? E isso foi autorizado pela Anvisa desde que fosse feito o reuso automatizado. Então, hoje, a gente não tem mais reuso manual, que era uma coisa que a gente fazia antigamente. Quando eu comecei a trabalhar em diálise, a gente ainda fazia reuso manual. Hoje em dia, a gente não faz mais, a Anvisa não permite. Ela falou, ok, vocês não conseguem jogar os dialisadores fora, não conseguem fazer como uso único, vocês precisam reutilizar esses dialisadores. Então, vocês têm que fazer o reuso automatizado. Tá? Isso foi uma determinação. Então, na letra A fala que é vedado o reuso de pacientes com sorologia positiva para hepatite B, hepatite C, tratados ou não HIV. Isso daí está correto. Então, a Anvisa falou assim, ok, você pode fazer reuso, mas você não vai reutilizar o dialisador de pacientes com hepatite ou com HIV. Então, isso daqui é uma afirmativa correta. Letra B. Todas as atividades relacionadas ao processamento de dialisadores é o reuso, devem ser realizadas por profissional capacitado para essa atividade. Aqui, afirmativa correta, tá? A gente, o reuso do dialisador envolve a manipulação de conteúdo biológico, né? Quando a gente faz a diálise, a gente tem um risco biológico ali associado, mas o sangue está circulando dentro de um circuito fechado. Quando esse circuito vai para dentro da sala de reuso, o profissional que está trabalhando ali, ele vai ter contato direto com aquele sangue. Então, a gente precisa capacitar esses profissionais. Então, só pode atuar no reuso os profissionais que foram treinados para trabalhar no reuso. Além disso, o uso de EPI é obrigatório, tá? Não tem nem a possibilidade de não se utilizar o EPI, é obrigatório o uso. No caso da esterilização química líquida, o que a gente usa é o ácido peracético com peróxido de hidrogênio, é o principal agente, né, que a gente utiliza para o reuso. Os dialisadores devem ser submetidos ao enxágue na máquina de hemodiálise para remoção da solução esterilizante imediatamente antes do início da diálise, correto. O que acontece? Se eu pego um capilar novo, se eu pego um dialisador novo e eu vou instalar o paciente na máquina, a gente preenche esse dialisador com soro fisiológico, tá? Então, essa é a conduta. Mas quando a gente usa um dialisador que veio do reuso, que é reutilizado, esse dialisador, ele está ali dentro com a substância esterilizante, com a substância química, que é um ácido peracético. E esse ácido peracético não pode ir para a circulação do paciente. Então, a gente pega esse dialisador lá do reuso, a gente vai colocar na máquina e a gente faz a retirada dessa solução na máquina, antes de começar a diálise do paciente. Letra D. O profissional do serviço deve apresentar ao paciente o dialisador devidamente identificado com o registro da data do primeiro uso antes de ser submetido à hemodiálise. Isso daqui
é uma estratégia de segurança do paciente, tá? A gente está reutilizando um dispositivo que vai em contato com o sangue. Se eu estou reutilizando, o paciente ele precisa ser orientado com relação a isso. O que a gente orienta? Toda vez que o paciente chegar na máquina, ele precisa conferir o nome dele. Se é o nome dele que está ali mesmo naquele dispositivo, para que não tenha troca, né? Senão a gente tem o risco de contaminação cruzada aí. E o paciente ele precisa saber quando que esse dialisador foi utilizado, então a primeira vez, a cada diálise, quantos usos vão ser feitos. Quando a gente fala do dialisador com processamento automático, e aí é o que a gente vai falar aqui na última afirmativa, o dialisador ele pode ser utilizado por no máximo 20 vezes quando é feito o processamento automático, observando-se a medida mínima permitida do volume interno das fibras, que é o que a gente chama de priming. Então, a gente faz a medida do priming, que é o que garante que aquele dialisador ainda tem função de diálise, que ele ainda faz a função de filtração, e o máximo são 20 vezes. Então, por isso que a gente mostra para o paciente a data do primeiro uso, para o paciente ter esse controle também do uso do dialisador. Questão 54. A confecção da fístula arteriovenosa deve acontecer antes da necessidade obrigatória do tratamento hemodialítico, visto que é fundamental aguardar o período de maturação que ocorre em, no mínimo, pontinho, para o seu pleno funcionamento. A gente vai ver, vou mostrar para vocês aqui o período de maturação, que é de 30 dias, e vamos conversar um pouquinho sobre esse enunciado. A fístula arteriovenosa, ela é uma junção, então uma anastomose, isso pode aparecer esse termo na sua prova, uma anastomose entre uma artéria e uma veia, tá? Isso é feito por um cirurgião vascular em sala de cirurgia com anestesia local. Em qual local, né? Onde que é feita a fístula? Pode ser feita em qualquer lugar onde o cirurgião consiga juntar uma artéria com uma veia. Como que ele vai saber isso? Ele vai fazer um Doppler antes do procedimento e ele vai avaliar qual é o melhor local para a confecção dessa fístula. Normalmente é no braço, tá? A maioria das vezes. Mas vocês podem encontrar fístulas em outros locais, principalmente em pacientes com falência de acesso, pode ser que vocês encontrem em outros locais. Qual é a ideia da formação da fístula? A artéria, ela é um vaso que tem uma pressão muito grande, né, dentro dela. Por conta disso, ela tem uma parede muito espessa, uma parede grossa, para poder suportar essa pressão muito elevada. Quando o cirurgião junta a artéria com a veia, esse sangue arterial vai passar a vir para dentro dessa veia. O que vai acontecer com essa veia? Ela vai receber um sangue com uma pressão maior. Então, ela vai aumentar de tamanho e a parede dessa veia vai engrossar. Por que isso? Porque eu preciso ter um vaso calibroso que aguente o fluxo da máquina de hemodiálise, que é para na hora que eu puncionar, então aqui a gente tem a punção, na hora que eu puncionar essa fístula, que essa fístula ela forneça um fluxo de sangue adequado para que circule na máquina e seja devolvido limpo, um sangue filtrado para o paciente. Então, por isso que a fístula é confeccionada. A gente diz que a fístula ela é uma arterialização de uma veia. Arterialização de uma veia. Então, o que a gente punciona é a veia, tá? A gente não vai puncionar a artéria é mais profunda, ela está lá embaixo. A veia dilatada, essa veia que aumenta de tamanho, que engrossa, olha o calibre dessa veia aqui, não sei se vocês conseguem ver, olha aqui, o calibre dessa veia. Essa veia é que é a fístula arteriovenosa e é essa veia que a gente punciona. Então, a gente punciona uma veia que foi arterializada, tá? A fístula hoje é a melhor forma de acesso vascular para realizar a hemodiálise. É a mais segura, com menor taxa de infecção, com menor risco de infecção, então é a melhor forma que a gente tem. Ela não usa nenhum tipo de
nenhum produto, nenhuma prótese, nada artificial. É a própria veia e a própria artéria do paciente que é unida. Então, o risco de ter reação nesse local ele é muito pequeno. Risco de infecção pequeno. A principal complicação que a gente tem dessa fístula é, às vezes, fazer a fístula e ela não funcionar. Isso é uma coisa que pode acontecer. Ou então, da formação de trombos. E esses trombos, eles estão muito relacionados com o fluxo. Se a gente tem qualquer situação que comprima o fluxo de sangue para essa fístula, aí a gente tem a possibilidade de formação de trombo e aí isso vai interferir no funcionamento. Mas são situações menos frequentes. Outras formas que a gente tem de acesso vascular, a gente tem o catéter duplo lumen, que é um dispositivo de curta permanência. Então, a fístula, ela é um dispositivo de longa permanência, tá? O catéter duplo lumen, ele é de curta permanência, é um acesso central com alto risco de infecção. Então, a gente utiliza para situações emergenciais, mas sempre que a gente pode, a gente providencia a fístula arteriovenosa. A fístula ainda pode utilizar um enxerto. Então, às vezes, o cirurgião ele não consegue juntar uma artéria com uma veia direto, então ele usa um enxerto para fazer essa ligação. Tem uma durabilidade ou uma condição mais propensa a complicações, a formação de trombo do que a fístula nativa, tá? A gente tem ainda um tipo de catéter que é o permicate. O permicate é um catéter de longa permanência, diferente do CDL, do catéter duplo lumen, porque ele tem um trajeto no subcutâneo até ele chegar na veia. Então, esse trajeto é uma forma de prevenção de infecção. Então, a gente utiliza também o permicate. Agora, voltando a falar aqui da fístula com relação ao período de maturação. Quando o cirurgião ele faz isso aqui, a veia não vai distender e ficar com uma parede grossa imediatamente. Ela precisa de um tempo. Esse tempo é o que a gente chama de tempo de maturação. Então, a gente espera, no mínimo, 30 dias. Pode ser que em 30 dias a gente palpe e acha que ela ainda não está tão calibrosa, a gente espera mais tempo. E aí depende aí da avaliação do profissional. Mas no mínimo 30 dias. A gente não funciona uma fístula antes dos 30 dias. O que isso já indica para a gente? Que se eu tenho um paciente que tem uma indicação, uma urgência dialítica, eu não consigo fazer isso com uma fístula. Eu preciso passar um catéter duplo lumen para fazer uma diálise de urgência nesse paciente. Por isso, a gente diz que é importante que a confecção da fístula seja feita antes do paciente entrar em diálise. O paciente estágio 5 é um paciente que tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 15. Ou seja, o paciente chega nessa taxa de filtração glomerular menor do que 15, é feita a avaliação e a indicação desse paciente para uma terapia renal substitutiva. Quando esse paciente está com uma taxa de filtração glomerular cerca de 20, ele ainda está no tratamento conservador. Ou seja, ele ainda não está fazendo diálise. É nesse momento que a gente já pode indicar a confecção da fístula, porque é um paciente que está muito próximo de entrar em diálise. Quanto tempo que ele vai entrar em diálise? Não sei. Pode ser que ele entre em diálise daqui a 2 meses, pode ser que leve 6 meses ou 2 anos para entrar em diálise. Mas com uma taxa de filtração glomerular de 20, a gente já pode encaminhar para a confecção da fístula. A fístula pode ficar ali, sem ser usada pelo tempo que for. A gente tem pacientes aí com 10 anos de fístula, 15 anos de fístula funcionante. Então, a gente pode fazer a fístula, deixar a fístula lá, quando esse paciente precisar entrar em diálise, a fístula já está madura, já está pronta para ser utilizada. Então, esse seria a forma ideal, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o paciente dá entrada na emergência, normalmente com edema agudo de pulmão, passa-se um catéter e esse paciente está em urgência dialítica, precisa dialisar de forma rápida e aí precisa passar um catéter, tá bom? Uma questão agora mais geral, uma questão de liderança, não é específica de nefro, mas está na prova de nefro, fala de 2 tipos de liderança, a liderança chamada transacional e a liderança chamada transformacional. E aí ele quer que diga quais são as características, são características da liderança transformacional, exceto, ou seja, menos uma opção.
Esse tipo de liderança transformacional é aquele tipo de liderança onde o líder, ele estimula o funcionário, o colaborador, ele motiva, ele incentiva, ele é a favor de capacitação, de desenvolvimento desse colaborador. A transacional, ela é relacionada com recompensa e punição. Então, ou esse paciente, ou esse colaborador, ele é recompensado por alguma situação, ou ele é punido. Então, isso é uma transação, né? Então, por isso que chama de transacional. E aí, então, a gente já pode ver que não é uma característica da transformacional a recompensa. A gente tem, como característica da transformacional, a estimulação intelectual, a consideração individualizada, então essa avaliação do colaborador de forma individualizada, o fortalecimento da equipe, o carisma, isso são características da liderança transformacional. Quando a gente fala de recompensa contingente e gerenciamento por exceção, a gente está falando da transacional. Essa questãozinha é questão Ctrl+C, Ctrl+V de RDC, tá? Mesmo texto, inclusive, da RDC. Contagem de bactérias heterotróficas em amostras de água coletadas pós-passagem pela máquina convencional ou outro ponto específico das máquinas que possuem reservatório acoplado para hemodiálise é de, no máximo, tantas unidades formadoras de colônia por ml, porém o nível para tomada de ação é tanto. Isso daqui é Ctrl+C, Ctrl+V da RDC. No máximo de 200 unidades formadoras de colônia, sendo que o nível para que a gente tome uma ação é de 50 unidades formadoras de colônia. Renata, não entendi nada. O que é isso aqui? Quando a gente fala de hemodiálise, a gente pensa no tratamento de água. Então, a água da hemodiálise é uma água tratada. Tratada por um mecanismo de osmose reversa. Não sei se vocês lembram, quem aí trabalha em diálise há mais tempo sabe disso, que a gente teve um incidente no Nordeste há muitos anos e que a contaminação da água levou à morte de diversos pacientes em diálise. Isso exigiu uma postura muito enérgica do Ministério da Saúde com relação ao controle da água. Porque se a gente usa água na hemodiálise e a água está contaminada, a gente mata todos os pacientes que estão em diálise. Então, por conta disso, o controle da água ele é muito rigoroso. E aí a gente tem diversos parâmetros que são testados diariamente, testados mensalmente, testados semestralmente, para que a gente mantenha um padrão de água adequado para a realização da diálise. Uma delas é a contagem de bactérias heterotróficas. Então, essa contagem, ela faz parte das normativas da RDC com relação ao controle da água. E é esse o texto que está lá, é isso que é determinado. Eu posso ter no máximo 200 unidades formadoras de colônia de bactérias heterotróficas, mas quando eu faço a testagem e eu tenho uma contagem maior do que 50, eu já preciso implementar ações para controle de bactéria heterotrófica. Questão 57. O tratamento que consiste em medidas clínicas, ou seja, remédios, modificações na dieta e modificações no estilo de vida utilizadas para retardar a doença renal crônica é chamada de tratamento conservador. O que é isso? O paciente já tem uma alteração renal, só que esse paciente ainda não está em estágio 5. A gente consegue, eu falei para vocês que a doença renal crônica ela é progressiva e irreversível. O que o paciente perdeu de rim, eu não consigo mais recuperar, mas eu consigo retardar a progressão dessa doença a partir do uso de medicamentos, do controle, né, que aí vão levar ao controle da glicemia, da hipertensão, mudança de estilo de vida e alterações na alimentação, a gente consegue retardar a progressão dessa doença renal. Então, no tratamento conservador, é feito o controle das doenças subjacentes, principalmente hipertensão e diabetes. É feita a restrição de proteína, de fosfato, de potássio, e não só a restrição, como controle também. A gente tem medicamentos que fazem esse controle e que são utilizados no tratamento conservador. A gente suplementa vitamina D, principalmente, trata a anemia. Então, a gente faz uso da eritropoetina também no tratamento conservador.
Tratamento de outras doenças, insuficiência cardíaca, diabetes, nefrolitíase, hipertrofia prostática, a gente faz esse acompanhamento durante o tratamento conservador. Dosagem de todos os medicamentos são ajustadas conforme a taxa de filtração glomerular. Essa é uma particularidade quando a gente fala de medicamento em paciente renal crônico, que precisa desse ajuste medicamentoso, de alguns medicamentos, né, claro, de acordo com a taxa de filtração glomerular. Manter nível de bicarbonato dentro dos parâmetros de normalidade. Diálise para taxa de filtração glomerular muito diminuída se os sinais e sintomas não forem controlados. Então, quando chega aqui, eu tenho um paciente em estágio 5 que precisa de uma terapia renal substitutiva. E aí ele sai do tratamento conservador e ele entra no tratamento dialítico. Sobre os critérios que o receptor, candidato a transplante renal pré-empitivo. O que é transplante renal pré-empitivo? É o transplante renal antes do paciente entrar em diálise. De doador falecido deverá ter, e aí algumas considerações, alguns pré-requisitos que esse candidato precisa ter. Se ele tiver menos de 18 anos, taxa de filtração glomerular estimada menor do que 15, ele pode ser um candidato a doação, a receber esse rim, ao transplante renal. Se ele tiver a taxa de filtração glomerular em torno de 20, ele nem está em estágio 5, tá? Isso daqui é estágio 4. Estágio 4 ainda não é indicação para o transplante renal. O transplante renal eu preciso ter um paciente com perda da função renal. Então, um paciente que não tenha chance de recuperação. E isso acontece no estágio 5, que é o estágio dialítico. Como eu falei para vocês, o estágio 5 é o estágio onde se tem a terapia renal substitutiva e o transplante renal é um tipo de terapia renal substitutiva. Maior que 18 anos com taxa de filtração glomerular menor do que 10, sim. Paciente diabético com taxa de filtração glomerular menor do que 15, sim. Então, olha só, de uma forma geral, a gente considera uma taxa de filtração glomerular menor do que 10 para o paciente entrar em diálise, paciente hipertenso, paciente adulto hipertenso menor do que 10. Quando é criança, a gente considera 15 e quando é diabético, a gente considera como 15, tá? Menor do que 15. Essas são as características do receptor para que ele possa concorrer a um rim no transplante pré-empitivo. Questão 59. Assinale a alternativa correta do tratamento que é considerado o mais adequado para a insuficiência renal crônica, que tem o melhor custo e efetividade para o tratamento da doença renal terminal. E aí, sem sombra de dúvida, foi o que eu conversei com vocês lá no começo. O transplante renal é a modalidade de tratamento que traz melhor qualidade de vida para esse paciente. Mais da metade dos rins doados vem de pacientes anteriormente saudáveis com morte encefálica. Então, os pacientes com morte encefálica, que a família concorda com a doação de órgãos, é que vem esses rins de doador falecido para os nossos pacientes renais crônicos. Paciente com diabetes tipo 1 pode ser candidato a transplante de rim e pâncreas, ou transplante de pâncreas após o transplante de rim. Indicação, doença renal terminal. Então, eu preciso ter um paciente em estágio 5 para que esse paciente receba um rim, tá? Contraindicação. Comorbidade que pode comprometer a vida do enxerto, como, por exemplo, paciente com doença cardíaca grave, paciente com câncer. Então, isso tudo é detectado quando é feito a avaliação do receptor para a inserção desse paciente na lista de transplante. Diabetes mal controlado, por exemplo, é uma contraindicação relativa. Então, a gente espera sempre o melhor momento desse paciente para que seja feito o transplante renal. Quando aparece um rim, são chamados os pacientes, primeiro pela compatibilidade sanguínea, os pacientes da lista que têm compatibilidade sanguínea com aquele rim. Então, nunca é chamado só um paciente, chamam 3, 4 pacientes. Esses 4 pacientes vão ser avaliados e o que estiver no melhor momento é o que vai receber o rim, que é para a gente garantir
a viabilidade desse enxerto. Se não é feito um transplante renal num paciente que está grave, que está instável ou que não tem condição de receber aquele rim, e aí ele perde esse rim, enquanto tem outra pessoa que poderia se beneficiar desse rim. Então, o transplante renal é a melhor forma de tratamento para a doença renal crônica. Lembrando que a gente está falando de tratamento. O transplante renal ele não é a cura, porque aquele rim doente, ele continua doente. O que a gente faz é colocar mais um rim, então coloca um enxerto para realizar a função daqueles rins que não estão exercendo a sua função. E nossa última questão, uma questão sobre rotinas de enfermagem. Assinale a alternativa incorreta de exemplos de rotinas de enfermagem. É só a gente pensar no que a gente faz, qual o nosso trabalho. A gente registra atendimento de enfermagem, a gente faz controle do carrinho de emergência, controle de imunobiológicos, notificação de doenças transmissíveis, isso tudo são ações que a gente executa e isso está relacionado às rotinas de enfermagem. Quando a gente fala de procedimento operacional padrão, é o registro, é o protocolo, o manual, né, o que direciona a execução dessas rotinas. Então, eu tenho POP para registro, eu tenho POP para controle de carrinho de emergência. Então, o POP é a forma padronizada de se realizar as rotinas ou as ações de enfermagem, tá bom? Dessa forma, conversamos sobre as questões de nefro e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. No concurso da EBSER. Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Eu passei na EBSER Nacional daqui em Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui aí passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei concurso da EBSER, né? Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em primeiro lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. E eu passei em segundo lugar. Mas eu passei. Passei em segundo lugar. Fui aprovado em primeiro lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não fui aprovada. Passei em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em primeiro lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em primeiro lugar. Foi o segundo lugar geral para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na Ampla. Eu obtive a primeiro lugar. Estou sendo nomeada já.